Oi, tudo bem? Hoje a gente vai bater um papo muito legal com o Lucas Enzel, da Harmo, e você vai aprender muito sobre a economia do feedback, o que é essa economia do feedback, pesquisas na jornada do cliente, quais são os erros mais comuns na hora de colocar essas pesquisas em prática, e por último, mais ou menos importante, o que SEO tem a ver com feedback e como isso pode influenciar diretamente na reputação da sua empresa. Então, se você quiser saber mais, assista esse vídeo. Olá, Lucas, tudo bem? Muito obrigada por tua presença aí, valeu mesmo pelo seu tempo. A gente está muito feliz e empolgado de ter você aqui com a gente, principalmente sabendo que você é uma referência no mercado juntamente com a Harmo. Então, eu vou começar pedindo que você se apresente e fale um pouco para a gente como a Harmo nasceu. Legal, legal. Então, Vitória, prazerzão, obrigado pelo convite. Eu adoro a CS Academy desde o começo, assim, eu admiro muito o trabalho de vocês. Então, é um prazer e uma honra estar aqui podendo compartilhar um pouco do que a gente sabe, né? Um pouco da nossa experiência. Mas vamos lá. Então, meu nome é Lucas, eu sou um jovem empreendedor, uma pessoa inquieta. Além de empreender, originalmente eu sou designer, né? Eu me formei em design, então tenho uma veia criativa bastante forte. Nas horas vagas aí, quando não trabalhando, ou estou cozinhando, ou eu estou fazendo um som, já tive banda e tudo mais. Hoje eu não tenho mais banda, que não tem mais como, né? É quase impossível. Mas a minha história empreendedora é bem interessante. Comecei empreendendo na faculdade mesmo, né? Logo depois que me formei, abri meu primeiro negócio, que era uma software house. Essa software house evoluiu para uma. Daí, em 2016, eu fui para o Vale do Silício, fiquei 3 semanas lá, voltei totalmente enlouquecido. Pivotei esse negócio para se transformar em Gorilla, né, que é a plataforma de pesquisas NPS, CSSAT, que acabou se tornando relativamente conhecida aqui no Brasil. E agora o último desafio, né, que a gente, no em junho do ano passado, se fundiu com uma outra startup chamada Reviewer, e nós demos origem à Harmo, né, que a Harmo ela é a primeira e única plataforma aqui do Brasil que faz uma gestão 360 do feedback do cliente, onde a gente cuida tanto do feedback solicitado, né, que é a de pesquisa de satisfação e tudo mais, como de feedbacks públicos, aqueles feedbacks que os clientes estão dando aí na internet, loucamente, no Google, em Facebook, em TripAdvisor, a gente coleta na sua plataforma e a gente consegue ter uma visão desde do começo da jornada, antes do cliente te escolher, desse feedback que a gente coleta, até o feedback depois que o cliente já te escolheu, né, que é o pós-venda, que é através das pesquisas. Muito legal, muito interessante. Bom, você já deu um ótimo start aí para a nossa conversa, principalmente quando a gente vai falar sobre essa jornada do cliente, né? Então, eu queria que você começasse contando para a gente qual é o maior valor que você vê quando a gente vai fazendo a jornada, né? Quando a gente precisa fazer a pesquisa. Por que a pesquisa é tão importante a ponto da gente precisar ter esse 360? Legal, essa é uma ótima pergunta, né? Por que fazer pesquisa? Todo mundo está fazendo pesquisa, mas por que eu tenho que fazer? Então, na verdade, tem pesquisas, né, que provam a importância disso, né? Que a gente chama isso de gap de experiência. O que é um gap? É um vazio, é um intervalo onde não existe nada, né? E tem duas pesquisas que provam isso de uma forma bem interessante. A primeira delas, que é um pouco mais antiga, que é da Bain Company. A Bain Company, que é uma das maiores consultorias do mundo, né? Uma das fundadoras do NPS, né? Uma cofundadora do NPS, inclusive. Eles fizeram um estudo um tempo atrás e falaram assim, e perguntaram para executivos de empresas, falaram assim, cara, como é que você acha que você oferece uma experiência para os seus clientes, né? Você oferece uma experiência, acho que uma experiência ruim, uma experiência ok, satisfatória, boa, muito boa, né? E 80% desses executivos falaram assim, cara, a gente oferece uma experiência boa ou muito boa. E daí a Benha falou assim, cara, mas que coisa estranha, né? 80% é muito alto esse índice. Daí eles falaram assim, cara, a gente pode perguntar para os clientes de vocês o que eles acham? E quando eles perguntaram para os clientes, apenas 8% concordaram com as afirmações ditas pelos executivos. Então se criou um gap. 80% falaram que era muito bom, mas os clientes só apenas 8% falaram que era muito bom, né? Anos depois, uma outra consultoria, se eu não me engano, como é que é o nome da consultoria? Acho que é Capgemini, se eu não me engano. Eles fizeram uma pesquisa muito parecida, mas daí foi voltada a pegar a percepção customer-centric, né? Se elas eram centradas no cliente. E daí o gap diminuiu, mas ainda existe um gap muito grande. 75% das empresas falaram que tinha uma cultura customer-centric, mas só 30% dos clientes conseguiam perceber isso na prática, né? E por que a gente faz pesquisa? Porque a gente tenta diminuir esse gap entre o que a galera está pensando de fato que está oferecendo
e o que o cliente está percebendo dessa experiência oferecida pela empresa. Então, é para isso que a gente faz pesquisa, para diminuir o gap e tomar ações mais centradas no cliente que vão trazer melhores e maiores resultados para as empresas. Muito legal e super interessante a gente pensar realmente a diferença daquilo que eles estavam pensando com a realidade, né? Por isso que eu acho Exato. muito importante a gente falar também sobre os erros que muitas vezes a gente comete na hora de pensar, planejar essa pesquisa e também na hora de executar. Então, pedir para você contar aí para a gente uns errozinhos comuns, assim, que você acha que é muito importante a gente não cometer na hora de pensar em planejar a nossa pesquisa e também na hora de captar os nossos clientes. Legal, legal. Eu acho que, assim, existem uma infinidade de erros que a gente pode cometer, tá? Mas eu vou focar aqui em 2 erros que eu acho que são os mais comuns e que acontecem com bastante frequência, inclusive nas pesquisas que eu mesmo respondo como consumidor, né? Eu respondo todas, até as que não devem eu vou lá e respondo, né? Porque a gente está no meio, a gente responde tudo. E eu vou contar, dando exemplo com 2 experiências que aconteceram comigo, uma a semana passada e uma outra já faz 1 ano e pouquinho, tá? Que é o erro do momento de aplicação da pesquisa e o erro da má estruturação de perguntas. Tem mais erros, mas eu vou dar exemplo desses 2 porque eles são bem frequentes, tá? Então, o que acontece? Na hora que a gente vai disparar uma pesquisa, a gente tem que entender qual que é o melhor momento de aplicação desse questionário. Então, dando o meu exemplo, né? Eu me mudei faz 3 meses para Florianópolis agora, então tinha que comprar coisas aqui para o meu apartamento. Comprei uma coisa para cozinha, um armário para cozinha, comprei um rack para minha televisão. E o que acontece? Isso é uma jornada transacional, uma jornada de compra transacional no varejo. Dentro do e-commerce, quando que termina a minha jornada, logicamente? No momento que eu recebo meu produto na minha casa, né? Porque, cara, eu tenho vários pontos de atrito nessa jornada, né? Pode ser que não tinha a cor do produto que eu gostaria no site, eu poderia desistir de comprar, eu poderia ter um problema no pagamento, né? Eu poderia ter um problema na entrega, né? Eu podia atrasar mais do que o prazo que eles me deram, o produto poderia chegar até mim e poderia estar faltando peças, o produto poderia chegar até mim, tá todas as peças, mas uma peça danificada. Então eu tenho um monte de coisa nessa jornada que poderia acontecer mesmo depois de eu ter finalizado a minha compra no e-commerce. Então qual que seria o melhor momento de eu rodar um NPS, por exemplo? Depois que eu recebi o produto, tiver montado e usado. Esse seria o melhor momento. Mas qual que foi o momento que eu recebi? 2 dias depois que meu pagamento foi confirmado, ou seja, cara, faltava ainda uns 15 dias para eu receber os produtos. Eu falei assim, cara, o NPS desses caras deve estar totalmente errado, né? O número que mede não está medindo a percepção total da jornada do cliente, né? Então, e o momento influencia muito nisso. Então, esse é um erro muito comum que a galera costuma cometer. Um outro erro também é na criação das perguntas. O que acontece? A galera costuma perguntar mais de uma coisa na mesma pergunta. Isso confunde os clientes. Eu vou dar um exemplo claro que aconteceu comigo, que o banco me ligou, o banco que a gente tem a conta da empresa me ligou, isso já é um pouco esquisito, né? Um banco te ligar, fazer uma pesquisa por telefone e falar assim, cara, ele vai roubar meu CPF, sei lá, ele vai roubar uma coisa da minha conta. Então, o canal também pode ser um erro, né? No caso de uma instituição financeira, o canal pode ser um erro também. Mas eu vi que ele não me pediu nenhuma informação sensível, eu fui continuando, né? Afinal, um apaixonado por pesquisa responde qualquer pesquisa. E uma hora ele me perguntou o seguinte, ele falou, de 0 a 10, o quanto você qual é a nota que você dá para o nosso aplicativo e o nosso Office Banking? Eu falei assim, cara, o aplicativo eu dou 9, o Office Banking eu dou 3. E agora, como é que a gente faz essa matemática? E dele teve a cara de pau de falar assim, pô, cara, a gente pode colocar, quem sabe, um 7, um 6? Eu falei, não, cara, tem que quebrar em 2 perguntas. Eu falei para ele, tu tem que me pedir as coisas separadas, porque eu não sei o que tu tá querendo avaliar ali. Isso é muito comum, a galera no varejo, por exemplo, avalie a disposição dos produtos e o ambiente da loja. Mas como assim? O ambiente da loja é muito vago, distribuição de produtos. Então, assim, mantenha as perguntas curtas, objetivas, medindo uma coisa por vez. Legal. Muito bom mesmo. E eu acho que todo mundo já se pegou numa situação como essa, né? Eu me Com pego certeza.
principalmente saindo de loja de departamento do shopping. Agora a onda é botar o totem lá na saída para você botar lá. Então, eu acho que as empresas estão começando a entender o quanto é importante medir essa experiência, mas, é claro, tem que saber como aplicar aí do jeito certo, né, Lucas? Muito obrigada aí por esse case da vida real. Assim, acho que é o mais legal é isso, quando é da vida real. E, bom, indo diretamente, então, para o feedback, aquilo que a gente recebe do cliente. Eu achei muito interessante quando eu entrei lá no site da Harmon, e vocês falam bastante sobre a economia do feedback. Queria que você falasse um pouco sobre isso, começando pela definição. O que é economia do feedback? Ótima pergunta, ótima pergunta. A gente começou a trazer esse termo economia do feedback, ele é um termo gringo, e depois que a gente fez a fusão, a gente precisava de algo que tangibilizasse essa nossa nova proposta de valor, né? Que a gente tá coletando feedback de uma forma muito única. Daí que a gente encontrou isso. O que significa a economia do feedback? Então, o que aconteceu? Com essa revolução digital que a gente está vivendo, os consumidores se empoderaram de algo de tal forma a ponto de que eles podem deixar o feedback deles em qualquer lugar e a qualquer momento. Né? Uma coisa que aconteceu também foi que, dentro da era da experiência que a gente está vivendo agora, o nosso concorrente já não é mais o concorrente de setor. Então, o que eu quero dizer com isso, né? A rede de farmácia que compete com uma outra rede de farmácia. Na verdade, não. A rede de farmácia está competindo com um banco digital que está entregando uma puta experiência. Por que eu digo isso? Porque nesse momento, nesse mundo digital, no momento que um player consegue fazer e o cliente fala assim, cara, se esse cara está fazendo, é possível. Então, eu espero que essa mesma experiência que eu tenho aqui, eu tenho com todos os negócios que eu me relaciono. Então, o aumento da expectativa também aumentou muito, né? Então, isso forçou com que as empresas elas começassem a incluir o feedback do cliente nas tomadas de decisões diárias, nos planos. Começou a ser criado comitês de clientes, né? E é justamente isso. Na economia do feedback, esse engajamento com o cliente, né? Ele é rei. Então, os consumidores eles estão com poder e um único tweet aí de algum cara mais influente pode definitivamente destruir a reputação que aquela marca demorou anos para conseguir, né? Então, esse é o senso da economia do feedback, né? Então, quando... E o que a gente tira disso, né? Que os nossos negócios, as nossas empresas, elas não têm o poder de controlar o feedback do cliente, a quando que o cliente ele vai dar ele vai falar, de que forma que ele vai falar, em que canal ele vai falar. Mas as empresas têm total controle de como que elas vão agir perante esses feedbacks recebidos. Então, esse é o conceito da economia do feedback, né? Esse feedback é o consumidor podendo dar feedback a qualquer momento, mas a empresa também tem que conseguir ouvir isso de uma forma proativa e transformar isso em resultado. Né? Muito legal, principalmente se a gente olhar para a jornada do cliente e perceber que cada estágio daquela jornada vai suscitar muitas vezes um sentimento muito diferente, né? Então, eu acho muito interessante essa definição que você trouxe para a gente. Bom, continuando aí no assunto de economia do feedback, eu queria te perguntar o seguinte: considerando todos esses estágios dentro da jornada, o que você definiria como essencial para a economia do feedback girar de uma maneira eficiente? É observar exatamente a etapa, como você falou lá nos erros. Olha, definitivamente tem que ser etapa, coisa certa. Ou há algum outro fator a mais que a economia do feedback vem para trazer como inovação e como uma outra proposta de valor também para a jornada do cliente? Tá, legal. Então, basicamente, a economia do feedback nos ensinou o seguinte: a gente precisa aprender a ouvir e a ouvir com qualidade, né? E agora, para a gente aprender a ouvir com qualidade, a gente tem que saber o que a gente quer ouvir, em que momento a gente quer ouvir. E para a gente conseguir ter esse planejamento claro, a gente tem uma coisa chamada ciclo de vida do cliente. Então, toda empresa tem um ciclo de vida do cliente. O que é? É quando eu pego a jornada e dou um zoom out, assim. Eu saio para fora da jornada e vejo o meu ciclo de vida. De uma forma bem geral e genérica, a empresa, toda e qualquer empresa vai ter um ciclo de vida do estágio de compra, um estágio de uso, um estágio de onde é que ele pede ajuda, pede um suporte, né? E um estágio, por exemplo, de cancelamento, renovação ou recompra, tá? E dentro desses grandes estágios, tem diversas jornadas, tá? Então, por exemplo, digamos que a gente quer agora, a empresa está preocupada em mapear todas as jornadas dentro do ciclo de vida de compra. Então, imagina um negócio omnichannel que tem diversos canais de venda. Cara, a jornada do cliente
a gente está falando de compra. Mas a jornada do cliente que compra no aplicativo é diferente do que compra da loja, do que compra no e-commerce, do que compra em televendas, do que compra no representante que bate na tua porta. Então, todas essas são jornadas diferentes. Então, a empresa, primeiro, ela tem que entender, dentro do ciclo de vida do cliente dela, quais que são as jornadas que estão dentro de cada ciclo e qual dessas jornadas são as mais relevantes para medir naquele momento. E daí, olhando para a jornada, a gente vai entender, qual que é o melhor momento de fazer a pesquisa, que métrica a gente vai usar, por que a gente vai usar, quais que são as hipóteses que a gente quer confirmar aqui, quais que são os gaps que a gente acha que acredita que tenha nesta jornada e como transformar isso em perguntas, né? Então, esse é um pouquinho aí de como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente esquematiza isso. Uma riqueza realmente para poder captar aquilo que a gente tem de mais rico, que é a voz do cliente dentro de uma empresa. Exatamente. Eu gosto muito desse termo, voz do cliente, é chique, né? Verdade, verdade. Isso é uma coisa que poderia cair na hype, né? Se caísse na hype, com certeza a voz do cliente, a gente teria muitas experiências encantadoras por aí. Nós estamos tentando deixar na hype isso agora. A gente conta aí com todo o mercado para ajudar. Com certeza. Bom, tá muito legal o nosso papo, mas eu ainda tenho uma última pergunta, e essa eu diria que é mais especial para a gente aqui da CS Academy, porque a gente ama cases. Tem uma coisa que a gente gosta aqui, é de aprender com aquilo que deu certo em outras empresas. Então, eu queria que você contasse assim, algum case muito incrível que a Harmo já ajudou a construir, já contribuiu com o processo de algum feedback de clientes de vocês. Legal, legal. Então, eu vou compartilhar aqui 2 cases. Um voltado para NPS, que a galera está mais familiarizada um pouco, né? Porque o NPS já é uma coisa que a galera já usa mais. E um voltado à reputação. Porque a galera não está ligada no poder da reputação online dentro de um programa de voz do cliente. Então, vocês vão entender daqui a pouquinho o que eu quero falar com isso. NPS, primeiro, Marketplace, tá? Eu não posso falar o nome da marca. Mas Marketplace, eles coletavam... a gente implementou o programa de feedback com eles do zero. Então, e eles começaram a fazer bem certinho o fechamento de loop e tudo mais, né? Eles só fechavam com os detratores. Só que eles recebiam, às vezes, muito feedback, eles não conseguiam fechar o loop com todo mundo, né? E uma coisa muito interessante, depois de 1 ano medindo o NPS e fechando o loop, eles começaram a comparar. Qual que é a taxa de recompra dos clientes que a gente fechou o loop versus o que a gente não fechou o loop? E eles viram que os caras que passaram pelo processo de atendimento e fechamento de loop tinham uma taxa de recompra 3 vezes maior do que aqueles que não passavam, né? Então, isso é mais uma prova que o processo de fechamento de loop, o processo de NPS, essa melhoria contínua que a gente sempre fala, ele funciona sim e traz resultados financeiros sim, porque isso é retenção, é recompra, é mais grana, né? E eu, com certeza, essa pessoa satisfeita vai falar para outros e daí o CAC diminui na aquisição também. Então, esse é um case relacionado a NPS na área de e-commerce, né, marketplace. Agora, na gestão de reputação, o que acontece? A galera não está muito acostumada ainda com o cenário de reputação, né, e não consegue ainda enxergar isso como um canal, né, de coleta de feedback. Mas qual que é o benefício de você coletar o feedback público e fazer a gestão do feedback público? É que é uma grande estratégia de aquisição de cliente, porque no momento que o Google, vamos pegar o Google, porque é o principal canal hoje que a gente coleta, eu diria que mais de 90% de todos os feedbacks que a gente coleta na nossa plataforma hoje, e a gente já está processando em torno de 500 mil praticamente de reviews públicos por mês, então é uma loucura, e uns 90 e poucos por cento, acredito eu, são de Google. E o que acontece? Dentro do motor de busca do Google, os reviews têm o peso número 3, estão em terceira colocação como as coisas que mais ranqueiam dentro da pesquisa orgânica. Então, o que acontece? O Google interpreta o review como um conteúdo, e conteúdo é SEO, SEO ranqueia, né? Então, no momento que você consegue coletar mais reviews, responder esses reviews utilizando palavras-chave, né, e coletando mais reviews, além de você ter uma nota melhor nos canais de reputação, você consegue aumentar o número de vezes que seu perfil aparece para os consumidores. E quanto mais seu perfil aparece, mais ações as pessoas tomam para o seu perfil. Quer dizer, ligar, entrar no site ou traçar rota até o seu estabelecimento. Então, por exemplo, a gente tem um case das farmácias Panvel. Imagino que muitos de vocês que estão ouvindo aqui conhecem a Panvel, né? Uma rede de farmácia bastante grande. Então, olha só, a Panvel, antes da Harmo, tinha nas fichas do Google, só falando de Google agora, 3,6 milhões de visualizações. Então, é bastante coisa.
Com a Harmo, foi para 8 milhões. Então, a gente quase dobrou isso com eles, né? Média de pesquisas, pessoas que pesquisavam pelo estabelecimento, né? Então, antes era 3,6, ele foi para 8 milhões. Média de visualização das fichas, né, era 3 milhões, foi para 7 milhões. E média de ações, o que são ações? É ligações, entrar no site e traçar a rota do estabelecimento. Eles tinham 138 mil e foram para 239 mil. Então, assim, são resultados muito palpáveis, né, que a gente tem, e é unânime, assim, em poucos meses fazendo esse trabalho, eu diria que a partir do 3º mês, a gente consegue começar a coletar aumentos substanciais em números de acessos, em números de acesso ao site, ligações, traçamento de rota e consequentemente, aquilo ali trabalha diretamente com uma estratégia de aquisição mesmo, né? Então, é o programa de voz do cliente fazendo com que a empresa fique mais estratégica e ajude a melhorar a experiência do cliente como um todo, mas também o programa de voz do cliente atua como uma forma de ganhar mais clientes, atrair mais clientes, como um canal de vendas também. Então, isso é bem legal, isso é um pouquinho do que a gente faz aqui na Harmo, né, todos os dias. Incrível! Como uma profissional do marketing, eu tô, assim, chocada com o que vocês descobriram, assim, muito legal. É o marketing, normalmente, que fica, a parte de reviews fica embaixo do marketing, usualmente, e o pessoal fica realmente enlouquecido. Nossa, muito legal, assim, sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza que nos comentários desse vídeo só vai ter gente com a cabeça, assim, explodindo. Muito incrível, muito incrível, muito incrível. Cara, tanto é que, assim, ó, quando eu fiquei sabendo dessa parte de SEO e todo o benefício que tinha, e que fazendo link com o programa de feedback, a minha cabeça explodiu. Eu falei, não é possível. Isso dá muito resultado e ninguém tá ligado nisso aqui no Brasil, cara. Ninguém tá ligado nisso aqui no Brasil. Então, principalmente, quem tem negócio físico, cara, se não tá fazendo SEO local, se não tá trabalhando nos canais de reputação, tá deixando grana na mesa, assim, dinheiro na mesa total. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Lucas, obrigada. Foi muito legal esse bate-papo. Eu tenho certeza que a gente saiu daqui não só com a cabeça explodindo, mas assim com muita vontade de saber mais sobre a economia do feedback e melhorar processos através disso. Então, eu queria que, por último, você não só se despedisse, mas que você deixasse aí. Quem quiser te encontrar, faz o quê? Quem quiser saber mais sobre a Harmo, faz o quê? Então, se despeça e conte pra gente onde nos encontramos. Legal. Então, obrigado, Vitória, por esse papo, foi incrível. Então, se você quiser trocar uma ideia comigo, tirar alguma dúvida, qualquer coisa do tipo, pode me encontrar por Lucas Hanzel, né? Lucas Hanzel, aqui com H, aqui, olha aqui. Procure assim no LinkedIn, no Instagram, são as duas redes sociais que eu mais estou ativo, né? Eu também tenho um podcast no qual eu sou o host, se chama Legal. De Cliente para Cliente. Então, se você procurar, está em Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, está em todos os lugares. A gente faz um podcast mensal com alguém de experiência. Ele é um podcast, uma pegada bem informal, assim, que é bem prático. Então, tem muita gente legal que já participou. A gente está no episódio 16 agora, pelo menos até esse momento que nós estamos falando aqui. Se você quiser entrar em contato com a Harmo, né, entra no nosso site, harmo.me, e a gente vai ter um prazer de poder te ajudar, né? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem saber mais, estão aí, então, aqui na descrição. Eu vou deixar para vocês o link das redes e também da Harmo. E por último, mas não menos importante, a gente quer convidar você que quer saber mais sobre pesquisas, que você baixe o nosso kit Ninja das Pesquisas. Lá você vai saber um pouco mais sobre pesquisas transacionais, relacionais, as principais métricas do mercado para você conhecer o comportamento do seu cliente. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.